O que aconteceu nos primeiros microsegundos após o Big Bang? Como era a matéria antes mesmo de existirem átomos? Por que o universo existe, afinal? Para responder a essas perguntas fundamentais, fui até o CERN, em Genebra. Deixa aí nos comentários se vocês gostariam de ver mais reportagens como essa, feitas no local. Vou tentar organizar isso com mais frequência este ano. Inscreve-te no canal se não quiseres perder nada. Sejam muito bem-vindos, pessoal! Gente, estou aqui a 60 metros abaixo da Terra, no experimento ALICE do CERN, e aqui os pesquisadores querem nada menos do que recriar as condições de alguns microsegundos após o Big Bang. Parece inacreditável e realmente é. E preciso dizer para vocês, este lugar aqui realmente se parece menos com um centro de pesquisa e mais com uma mistura de ficção científica e catedral. É totalmente insano e agora vamos dar uma olhada mais de perto nisso. O caminho até o ALICE já é uma experiência por si só. Junto com o professor Carsten Welch, da Universidade de Liverpool, passei por um labirinto de corredores e portas de segurança. As medidas de segurança aqui são extremas, afinal, estamos num dos centros de pesquisa mais importantes do mundo. Num elevador industrial, descemos 60 metros. Uma viagem que parecia uma viagem no tempo, pois o que me esperava lá embaixo é uma máquina que, literalmente, volta o tempo até o momento em que nosso universo tinha apenas alguns microsegundos de idade. Quando as portas do elevador se abriram, eu estava diante de um dos aparelhos científicos mais imponentes que já vi, o ALICE. Isso significa a Large Ion Collider Experiment, tem 26 metros de comprimento, 16 metros de altura e pesa incríveis 10.000 toneladas, e a caverna onde tudo fica é enorme. Daria para colocar facilmente um prédio de vários andares aqui, mas o que exatamente está sendo pesquisado aqui? Para entender isso, conversei com o físico Kai Schweda, o chefe de projeto do ALICE. O que este experimento faz? O que queremos descobrir lá? Então, o ALICE é um dos 4 grandes experimentos no Large Hadron Collider. Esse é o acelerador mais potente que existe no mundo. E nós somos um dos experimentos e, especificamente, trabalhamos com física nuclear. Colidimos os núcleos atômicos mais pesados a quase a velocidade da luz e queremos criar uma matéria que permeou todo o universo. Pouco tempo após o Big Bang, cerca de 1 milionésimo de segundo depois do Big Bang, todo o universo existia como uma sopa de partículas elementares, quarks e gluons. E o universo naquela época era sem estrutura e só mais tarde é que se formaram os prótons, nêutrons, os núcleos atômicos, os átomos de hidrogênio e assim por diante. E só então o universo passou a ter estrutura. Até hoje existem as maiores estruturas, galáxias, aglomerados de galáxias, e o universo se expandiu enormemente desde o Big Bang, há 14 bilhões de anos. Enquanto a maioria das pessoas associa o grande colisor de hadrons à busca por novas partículas, como o bóson de Higgs, o ALICE tem uma missão bem especial, a pesquisa do plasma de quarks e gluons. O plasma de quarks e gluons é um estado da matéria tão extremo que provavelmente só existiu nos primeiros microsegundos após o Big Bang. É o estado em que a matéria está, por assim dizer, completamente derretida. Imagina que você vai aquecendo matéria normal cada vez mais. Primeiro ela derrete, depois evapora. Mas o que acontece se você continuar aquecendo o gás? Em algum momento, todas as estruturas se dissolvem. Os prótons e nêutrons que compõem todos os núcleos atômicos se desintegram. Restam apenas seus blocos de construção fundamentais, quarks e gluons, que circulam livremente em uma sopa cósmica primitiva. Para atingir esse estado, são necessárias condições inimagináveis, temperaturas de cerca de 1 trilhão de graus. Isso é 100 mil vezes mais quente do que o centro do Sol. E são exatamente essas condições que o ALICE gera, mas é claro que um físico de verdade do CERN pode explicar isso muito melhor. As condições logo após o Big Bang é isso que queremos recriar. E agora você já disse, queremos criar esse plasma de quarks e gluons. E agora, a maioria dos espectadores deve estar se perguntando, o que em nome de Deus é plasma de quarks e gluons? Você pode explicar isso para nós mais uma vez? Sim, claro. Um elétron a gente conhece das aulas de química ou física. Isso é uma partícula elementar. Elementar significa que não tem estrutura interna, não é composta, não tem subestrutura. É uma partícula única e ela participa da interação eletromagnética. Correntes, campos magnéticos, tudo isso é causado pelo elétron. E assim, por exemplo, se olharmos para o átomo mais simples, o átomo de hidrogênio, há um elétron girando ao redor, e se olharmos dentro, encontramos um próton. E o próton, por sua vez, é composto. Ele ainda não é uma partícula elementar, mas aí encontramos os quarks e os gluons. Os quarks, em média, encontram-se 3 quarks que compõem o próton, e esses quarks são mantidos juntos pelos gluons.
Esse é o adesivo. A palavra inglesa glue significa justamente adesivo. Portanto, os gluons mantêm os quarks juntos dentro do próton, e juntos eles são as partículas elementares da interação forte. E elas nunca foram observadas livres. Essa é uma característica muito especial da interação forte. Um elétron livre eu consigo obter se eu pegar um fio quente, né, eu esquentá-lo, aplicar um campo elétrico externo, então eu tenho um elétron livre. Já os quarks, eles estão sempre confinados dentro do próton. Não importa o quanto, né, o quão forte colidimos as partículas, mas é possível fazer o seguinte: se aquecermos a matéria nuclear, ou seja, prótons e nêutrons, a temperaturas extremas, então eles ficam quase livres por um curto período de tempo. Isso significa que eles podem se mover por distâncias maiores do que um próton. E foi exatamente isso que ocorreu no universo primitivo. Naquela época, toda a matéria que conhecemos hoje, você, eu, nosso planeta Terra, nosso Sol, todos os planetas do nosso sistema solar e, na verdade, todas as galáxias, estavam reunidas em uma esfera de 50 quilômetros de diâmetro. E ali existiam apenas as partículas elementares, os elétrons, os neutrinos, os quarks e os gluons. E esse estado do universo primitivo é isso que queremos recriar, mesmo que seja apenas uma gotinha muito pequena. Mas como exatamente tudo isso funciona? O truque é simples, pelo menos na teoria. O ALICE usa o grande colisor de hadrons para lançar íons pesados, geralmente núcleos de chumbo, uns contra os outros a quase a velocidade da luz. E quando digo quase a velocidade da luz, é isso mesmo que quero dizer. Os íons são acelerados a 99,999% da velocidade da luz. São velocidades nas quais o próprio tempo passa mais devagar. Quando esses íons colidem frontalmente, surge por um breve instante, estamos falando de frações de nanosegundos, uma gota de plasma de quarks e gluons. A matéria fica tão quente que os prótons e os nêutrons literalmente derretem. Seus componentes, os quarks e os gluons, ficam livres. Por esse breve momento, a matéria existe em sua forma mais elementar, tal como deve ter existido logo após o Big Bang, mas então, quase no mesmo instante, o plasma esfria novamente. Os quarks e os gluons se unem novamente, formando prótons, nêutrons e outras partículas. O resultado é uma verdadeira avalanche de partículas. Em uma única colisão, podem surgir até 3.000 partículas carregadas que voam em todas as direções, e então começa a verdadeira magia. Suponhamos que tudo tenha dado certo, conseguimos produzir plasma de quarks e gluons. Como a Alice detecta isso, afinal? Como eu meço isso? Sim, acabamos de passar por uma atualização. Estamos coletando dados nas taxas de colisão mais altas, ou seja, por segundo, 2 núcleos atômicos, 2 núcleos de chumbo colidem 50.000 vezes por segundo, e nós registramos cada colisão individualmente. Na verdade, registramos continuamente todos os dados do detector, portanto, não temos nenhum gatilho, tudo é gravado em disco e analisado, e assim reconstruímos o que sai dessa colisão. Dali saem partículas subatômicas que então atingem novamente o nosso detector. Podem ser elétrons, as irmãs mais pesadas dos elétrons, os muons, isso são prótons, kaons, ou seja, as partículas subatômicas cujos nomes povoam todo o alfabeto grego. E nós medimos cada trilha individualmente, colisão por colisão. E também dizemos que tipo de partícula sai dali. E a partir disso queremos tirar conclusões sobre o que realmente acontece em uma colisão dessas. E se conseguimos gerar o plasma de quarks e gluons, e se o geramos, queremos ver quais propriedades ele possui. O detector tem a estrutura de uma cebola gigante. 18 camadas diferentes envolvem concentricamente o ponto de colisão. Cada uma dessas camadas mede diferentes propriedades das partículas geradas, sua trajetória, sua velocidade, sua energia, sua carga. Alguns detectores usam o efeito Cherenkov, é o brilho que surge quando partículas voam mais rápido que a luz através de um meio. Outros medem a radiação de transição ou a perda de energia das partículas. E além do detector principal, que mede toda a avalanche de partículas, ainda o braço de miones. Sim, agora demos uma volta completa por aqui. Acho que dá para ter uma boa noção de como tudo isso aqui é gigantesco e agora estamos atrás do grande ímã no chamado braço dos milhões. Então, aqui atrás ainda há toda uma estrutura composta por várias camadas, porque os milhões, poderíamos dizer, de elétrons mais pesados, eles são muito avessos ao contato e conseguem escapar da estrutura principal até aqui, enquanto as outras partículas que não queremos investigar agora ficam presas lá.
Isso significa que, na prática, só chegam aqui principalmente esses milhões, e então eles são analisados camada por camada. O que torna tudo isso especial é a precisão com que o tipo de partícula pode ser determinado. Enquanto outros detectores no LH se procuram principalmente novas partículas espetaculares, este está especializado em identificar praticamente cada partícula que surge na colisão. E há alguns meses, os físicos descobriram algo absolutamente louco. Eles conseguiram o que os alquimistas da Idade Média sempre almejaram: transformaram chumbo em ouro. Todos os proprietários de ouro já olharam assustados para suas carteiras. Desde então, o preço do ouro ainda subiu mais uma vez, mas isso foi por outro motivo. Foi exagerado o que é que saiu na mídia? Ou o que exatamente aconteceu ali? Não, eles refletiram isso muito bem. Nós fizemos um comunicado à imprensa. Da Alice, nós transformamos chumbo em ouro. E isso foi amplamente divulgado pela imprensa. Esse foi, de fato, Esse resultado teve a maior visibilidade de todos os resultados do CERN nos últimos 10 anos. E eu acho que isso foi muito bem feito. Foi relatado cientificamente nos meios de comunicação, na mídia impressa, mas também apareceu na TV, em todos os lugares. E nós transformamos chumbo em ouro, retirando do chumbo 3 prótons. Se você olhar para a eletrosfera nas aulas de química, ninguém sabe a tabela periódica de cor quando se trata de números altos. Mas o chumbo está na posição 82, ou seja, tem 82 elétrons, e o ouro tem 79 elétrons. E se eu tirar 3 prótons do núcleo do chumbo, então o chumbo se transforma em ouro. E nós fizemos isso em colisões especiais que detectamos. E o ouro que criamos é uma quantidade do tamanho de uma bactéria. Isso não poderia ser visto a olho nu. Então, em 10 anos, nós produzimos 1/1000 de 1/1000 de grama de ouro. Ou seja, ninguém vai ficar rico com isso. Mas mesmo assim é inacreditável. Fascinante, porque quero dizer, a afirmação transformamos chumbo em ouro é verdadeira, em quantidades mínimas, mas sim. Exatamente, exatamente. Esse era o sonho dos alquimistas na Idade Média. Acreditava-se que existia uma pedra. E se você tivesse essa pedra, a pedra filosofal, se você tivesse uma pedra, um material como o chumbo comum, que parece muito sem graça, é tocado e se transforma em ouro. E o ouro é caro, brilha e tem uma aparência magnífica. Esse era o sonho dos alquimistas na Idade Média. Obviamente, isso não funcionou. É preciso formar memórias no núcleo atômico para que funcione. Sim. Na Idade Média faltavam aceleradores de partículas. Talvez estejas te perguntando agora, por que todo esse esforço? Por que nos interessa um estado da matéria que só existiu por microsegundos após o Big Bang? A resposta é, porque queremos entender como tudo surgiu do nada. Após o Big Bang, todo o universo era um plasma de quarks e gluons. À medida que esfriava, formaram-se os primeiros prótons e nêutrons e mais tarde os primeiros núcleos atômicos. Sem essa transição do plasma para a matéria normal, não haveria estrelas, nem planetas, nem nós mesmos. Mas Alice está pesquisando muito mais. Um grande enigma, por exemplo, é a chamada viscosidade do plasma de quarks e gluons. Será que é mais espesso como mel ou mais líquido como água? As medições mostram que é surpreendentemente líquido, um dos líquidos menos viscosos que conhecemos. Isso tem consequências de longo alcance para a nossa compreensão da força nuclear forte, uma das 4 forças fundamentais da natureza. Ou tomemos as estrelas de nêutrons, os objetos mais densos do universo, tirando os buracos negros. No interior desses cadáveres estelares poderiam prevalecer condições extremas semelhantes às do plasma de quarks e gluons. Talvez existam lá até mesmo estados exóticos da matéria com quarks estranhos, ou os chamados hiperões. Tudo isso nos ajuda a responder a essas perguntas. Qual é então o ganho de conhecimento se eu observar o plasma de quarks e gluons no final das contas? O que posso descobrir sobre o início do universo? Eu posso, por exemplo, ver quais propriedades ele tem, por exemplo, qual é a temperatura. A primeira coisa que queremos medir é a temperatura. Já havíamos medido isso com o conjunto de dados dos últimos 10 anos, mas com baixa precisão. E bem, se você observar, a temperatura é cerca de 100.000 vezes mais quente do que o núcleo do nosso Sol. Isso significa que o nosso Sol tem uma temperatura de cerca de 15 milhões de graus ou 13 milhões de graus Celsius. Ou seja, no universo atual não existe nada que seja sequer remotamente tão quente quanto um plasma de quarks e gluons. O universo está se expandindo e esfriando há 14 bilhões de anos. E não há nada que seja sequer remotamente tão quente quanto um plasma de quarks e gluons. Sim.
Queremos saber, o plasma de quarks e gluons é transparente agora? As partículas conseguem atravessá-lo sem serem muito perturbadas? Ou ele é mais opaco, né? Ou seja, mais turvo? E também aqui, os quarks pesados são sondas especiais para medir essa a opacidade. Agora, não tem uma palavra alemã realmente boa para isso. Então, temperatura e também propriedades de transporte. Como partículas pesadas interagem com o plasma de quarks e gluons? Agora estamos de volta aqui em cima. Acabamos de estar 60 metros abaixo da Terra, no detector ALICE. E aqui, na parede externa do prédio, pode-se ver uma representação do detector em tamanho real. Quando entramos aqui, eu não consegui acreditar. Agora que estivemos lá embaixo, acredito imediatamente. Este é o tamanho original impressionante desse negócio. Isso é incrível. E agora já estou completamente impressionado. Mas vamos ver o que mais conseguimos descobrir por aqui. Minha visita ao detector ALICE me mostrou mais uma vez como a pesquisa básica é fascinante. Aqui, a 60 metros abaixo da Terra, investiga-se nada menos do que a maior questão de todo o cosmos. O que realmente aconteceu logo após o Big Bang? Mas minha visita ao CERN me levou a outro lugar fascinante, a fábrica de antimatéria. E aqui se dedica a responder a uma pergunta igualmente colossal: por que existe alguma coisa? Por que a matéria e a antimatéria não se aniquilaram mutuamente? Clique no vídeo exibido para conferir também a minha reportagem da fábrica de antimatéria. É realmente muito emocionante. E lembre-se de se inscrever no canal se você curte essas reportagens científicas em louco. Todo mundo que segue o canal apoia imensamente o meu trabalho. E quem sabe, talvez juntos possamos desvendar o universo e seus segredos.